Boa tarde, está começando agora mais um SES Entrevista. Conforme a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, 700 mil procedimentos por ano são feitos no Brasil. Só em Minas Gerais, 15% de cirurgias acontecem no ano. Para falar um pouco desse assunto, nós estamos aqui hoje com o cirurgião plástico, Dr. Cristiano Silveira Ramos. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Você é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Sim. Membro titular. Sim. Ok. A gente sabe que a prática desse tipo de cirurgia já se tornou uma febre, né? Se popularizou no meio. Mas também há riscos. Eu queria que você começasse falando quais são os riscos. O fato de popularizar uma determinada hábito na medicina, né, isso não é uma coisa, de uma certa forma, uma coisa boa, mas também traz uma série de inconvenientes. Primeiro, que com essa quantidade de procedimentos sendo realizados, muitos indivíduos não são especialistas e estão incapacitados para realizar determinados tipos de cirurgia. Então, o primeiro risco que a pessoa tem é a má escolha do profissional. Então, fala-se de cirurgia plástica de uma maneira assim, como se fosse uma febre, uma festa, né, um salão de beleza, mas não é assim, são procedimentos médicos e o maior risco que o paciente corre é na má escolha do profissional. Agora, riscos existem em qualquer procedimento, sendo infinitamente menores que outras operações, desde que você respeite todos os parâmetros de segurança. Né? E em qual caso que os procedimentos cirúrgicos são recomendados? A indicação da operação depende da queixa do paciente e do parecer do profissional. Existem pacientes que vão ao consultório para fazer determinado tipo de operação que não tem indicação nenhuma. E tem outros pacientes que têm indicações e não se incomodam com aquilo e nunca vão operar. Então isso aí é de acordo com a conversa entre o médico e o paciente, desde que haja uma necessidade, né, do procedimento. E é importante que a pessoa também esteja determinada, né, a passar por esse tipo de cirurgia. A paciente tem que querer muito, porque ela vai sofrer uma série de inconvenientes, né, devido ao procedimento. Tem que ter um pouco de paciência. E existe uma idade correta para se fazer, uma idade indicada? Depende de cada operação. Mas, geralmente, algumas exceções crianças podem fazer, né, a partir dos 7 anos, como orelha em abano, né? Adolescentes com a mama muito grande podem fazer depois dos 16 anos, mas na média 18 a 60 anos de idade. Mas existem pacientes com 80 que têm um risco cirúrgico baixo, com qualidade de vida, saúde, e tem pessoas com 35 que não podem fazer. Isso deve depender de uma avaliação pré-operatória. Então é relativo essa questão da idade. Uhum. E quais são os procedimentos mais procurados por mulheres e homens? Por mulheres, atualmente, depende da faixa etária. De 20 aos 40 é lipoaspiração e cirurgia nas mamas, né? Depois dos 40, mais rosto, abdômen, né? Plástica de abdômen. E nos homens, mais lipoaspiração, nos jovens a partir dos 20. E ginecomastia, né? Que é as mamas masculinas. E os mais velhos, nariz, face, pálpebra. Uhum. Você falou que entre as mulheres é a cirurgia no abdômen, né, e os seios. O seio seria a prótese de silicone ou não só? Não só, a redução ou a suspensão, a elevação da mama também. Uhum. A gente tem visto falar muito aí de próprios artistas e as pessoas em geral, né, optam pelo silicone. A mulherada está bem por dentro disso aí. E a questão do silicone, a paciente ela escolhe a quantidade que vai colocar? Não. Ela tem um desejo. Se for possível realizar aquele desejo dentro de uma naturalidade, é feito, entendeu? Mas o médico ele deve seguir o desejo, mas sempre a conduta deve ser do cirurgião. Hoje em dia as próteses mudaram, os implantes, nós tiramos medidas da paciente. Antigamente nós tínhamos certos números, 230, 250 e assim por diante. Hoje não. Um implante 220, por exemplo, ele tem vários formatos e tamanhos. Mais alto, mais baixo. Então, hoje nós tiramos medidas da paciente, ele é quase que feito sob medida, de acordo com o tórax, com a altura, com a estatura, com o formato da mão. Certo. E o silicone, ele impede a queda dos seios? Não, não impede. Dependendo do caso, ele até acelera a ptose da mama. Tá? O silicone ele não é preso em nada, porque a pele é um tecido frouxo, né? Não se pode fixar o silicone
e deixar a pele, o invólucro, pitosar, cair. Então ele não é preso em nada, então o uso do silicone ele é para aumentar as mãos, mas a pessoa que não se cuidar pode até aumentar as chances de pitose, de queda. Que tipo de cuidados seriam esses para poder evitar? Primeiro, o uso de sutiã, né? E a dieta saudável, cuidar bem da pele, uma maneira cosmética, né? Mas cada indivíduo também tem uma predisposição. Tem mulheres que têm a pele mais firme, tem mulheres que têm uma pele mais flácida. E o silicone, ele tira a sensibilidade do seio da mulher? Não. Numa fase inicial da operação pode haver uma anestesia, uma parestesia, que nós falamos em determinadas áreas. De cada 100, na verdade, de cada 1.000, 5 ou 0,5%, né, podem ficar com alguma alteração de sensibilidade, para mais ou para menos. E quando você cogita de retirar o silicone devido a esse problema, as pacientes recusam, elas preferem ter alteração de sensibilidade do que ficar sem o implante. A troca da prótese, ela é feita de quanto em quanto tempo? Porque há uma troca, né? Não há uma regra. Determinadas empresas, elas dão 10 anos de garantia do implante. Uma garantia como se fosse qualquer bem, uma caneta, um pneu, tudo tem garantia. Então, para a fábrica, eles dão 10 anos de garantia. Em 10 anos, se acontecer alguma coisa com o implante, você ganha outro implante. Só que não é uma bomba relógio, o implante não vai em 10 anos deteriorado dentro de você. Ele pode ter que trocar com 2 ou trocar com 30. Aí você vai fazendo segmento, perdão, a paciente, né? Vai fazendo segmento com o ginecologista, com o cirurgião durante a vida toda. Tá? Não é necessário trocar, só quando há necessidade, não é obrigatório trocar. Certo. E, no geral, é certo a gente afirmar que quanto mais demora a cirurgia, mais há riscos? De uma maneira bem superficial, sim. Mas, às vezes, uma cirurgia demorada, mas feita num hospital com recurso, com anestesia de boa qualidade, né, os riscos são menores que uma cirurgia num consultório de fundo de quintal com um cirurgião despreparado de 10 minutos. Isso é relativo. Agora, dentro de um padrão de qualidade, o tempo operatório influencia um pouco na recuperação do paciente, sim. E todas as cirurgias são necessariamente efetuadas nos hospitais e não em clínicas? Isso há uma controvérsia, né? De acordo com... Eu só trabalho em hospital. Mas, clínica, o termo clínica ele é muito amplo. Clínica com UTI e com recuperação pós-anestésica e médico de plantão pode fazer qualquer tipo de procedimento também. Ok. Bom, o primeiro bloco do SES Entrevista fica por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar o nosso bate-papo com o doutor.